cada dia que passa, Sérgio Moro se torna mais político. O que nós estamos vendo é um movimento dele em direção à política partidária. Certamente ele se partidarizou explicitamente, ele sempre foi, mas certamente explicitamente, quando aceitou o cargo no governo Bolsonaro. O comportamento jurídico dele, antes mesmo de se tornar ministro, já era um comportamento indubitavelmente partidarizado. E isso hoje se reflete claramente nas preferências de Sérgio Moro junto ao eleitorado. Eu já falei isso aqui, você vai ver pelos dados do Datafolha, Sérgio Moro é aprovado por quem apoia Bolsonaro e rejeitado por quem apoia o PT. Então ele é uma figura que tem lado, evidentemente tem lado e evidentemente está partidarizado. Note-se hoje a novidade com relação a Sérgio Moro. Ele dá uma entrevista e nessa entrevista afirma que a piora da percepção do eleitorado com relação ao combate à corrupção, há lá a pesquisa do Datafolha, e na pesquisa do Datafolha tem lá, percepção de combate à corrupção do governo Bolsonaro piorou fora da margem de erro. Pouca coisa de relevante, talvez somente essa, variou fora da margem de erro na pesquisa do Datafolha. Então houve essa piora, o eleitorado olha para o governo Bolsonaro e diz, olha, piorou o combate à corrupção. E aí Sérgio Moro atribuiu isso à decisão do Supremo Tribunal Federal de ilegalizar a prisão em segunda instância. Olha, trata-se de um equívoco atribuir isso. Não, ele tem lá um argumento, eu lido com opinião pública, então a opinião pública lida, evidentemente, com grandes movimentos, não tem a menor dúvida com relação a isso. O eleitorado percebe a diferença das coisas, às vezes mistura, tem coisas que são confusas, então o argumento dele é um argumento que, criteriosamente, eu que lido com opinião pública, preciso dialogar. Ele afirma que essa decisão do Supremo, quando o eleitorado olha, ele olha mais o governo do que o Supremo e atribui isso ao governo. É um argumento que é preciso conversar com esse argumento. É um argumento que, a princípio, pode fazer sentido. Mas note-se, aí vamos agora, com os conhecimentos de opinião pública, destrinchar esse argumento. Na mesma pesquisa do Datafolha, que identificou essa piora na percepção do governo com relação ao combate à corrupção, nessa mesma pesquisa há um claro apoio com divisão partidarizada da libertação de Lula. Mais gente acha justa a libertação de Lula do que gente que acha injusta. Tá? Então, isso é um pano de fundo relevante. Tá? E esse pessoal também se alinha partidariamente. Quem acha injusta a libertação de Lula são bolsonaristas, quem apoia o governo Bolsonaro, e quem acha justa a libertação de Lula são oposicionistas do governo Bolsonaro e, portanto, eleitores, o perfil sociodemográfico de eleitores simpáticos ao PT. Posto isto, então, isso tem a ver com a prisão de segunda instância. Se a maioria acha justa e se isso foi permitido pela prisão de segunda instância, mas o eleitor não vê esse detalhe. Isso serviria simplesmente para matar o argumento de Sérgio Moro. Se a percepção de combate à corrupção piorou por conta da segunda instância, da decisão do Supremo com relação à segunda instância, então por que a maior parte do eleitorado achou justa a libertação de Lula? Aí você pode argumentar, não, porque isso não tem a ver com prisão de segunda instância, tem a ver com a injustiça que Lula vem sendo cometido. Olha, a sociedade brasileira, de fato, tem demandado maior repressão com relação aos crimes. Isso tem ocorrido, isso é um fato. A sociedade não fica olhando detalhes, né? O Supremo tomou essa decisão, o Supremo liberou, isso se atribui. E aí também é uma suposição do Sérgio Moro, que é uma suposição de que o eleitorado é burro, despreza o eleitor. Por exemplo, casos concretos, o eleitor sabe, né, por pesquisa, né, a gente sabe que o eleitor sabe por conta de pesquisa, que a educação ela diz respeito ao ensino básico, diz respeito ao município, à saúde, diz respeito a estados e municípios, ao município, postos de saúde, o atendimento básico. Ela sabe que a segurança pública diz respeito ao governo estadual. Os eleitores, a população sabe que a macroeconomia diz respeito ao governo federal. Então a população sabe diferenciar. Sérgio Moro está supondo que a população não saiba diferenciar Supremo de Poder Executivo. E outra coisa que ele ignora quando dá essa declaração é política, ele joga a opinião pública contra o Supremo. Ele joga a opinião pública contra o Supremo. Vamos lembrar, isso é uma reação ao próprio Gilmar Mendes. Gilmar Mendes vem batendo duro na Lava Jato, vem batendo duro em Sérgio Moro. Aí Sérgio Moro diz,
agora eu vou devolver, vou dar o troco no Gilmar Mendes. E aí ele leva todo o Supremo. Então ele coloca a opinião pública, ele coloca majoritariamente esses eleitores bolsonaristas, os eleitores de escolaridade mais alta, enfim, o eleitorado. Pegue lá o mapa eleitoral e veja quem votou em Bolsonaro. Ele coloca todo esse pessoal contra o Supremo Tribunal Federal a dar uma declaração dessa, e na medida em que a declaração se espalhar e que mais gente no governo bater nessa tecla. Trata-se de um movimento político e ruim, tá? Do ponto de vista institucional, ruim. Sérgio Moro não respeita as instituições brasileiras. Eu falo isso do ponto de vista da ciência política. Você atribuir a piora de avaliação de um governo num quesito particular ao Supremo Tribunal Federal é atacar uma instituição para proteger um governo. Governos são passageiros. Por isso que eu digo, ele está fazendo política e está fazendo política da forma com que ele sempre fez, desrespeitando as instituições. Tá? Então, continuando nesse raciocínio do Sérgio Moro, ele vai e diz isso do Supremo Tribunal Federal, coloca a responsabilidade. E aí ele ignora, né, vamos analisar, né, analisar os fatos. O governo Bolsonaro assumiu em janeiro, vai fazer um ano. Na medida em que você vai ficando no governo, tudo que aparece de escândalo e que fica por aí vai sendo atribuído a quem está no governo. Você não pode atribuir escândalo de corrupção a quem está na oposição. Isso não existe. Bolsonaro, antes da eleição, 2018, ele era pedra, hoje ele é vidraça. Então não surpreende, portanto, que a avaliação de um governo com relação ao combate à corrupção piore na medida em que passe o tempo do governo. Isso sem que aconteça nada, só que tem muita coisa acontecendo. Tem o Queiroz, tem o Flávio Bolsonaro, tem Marielle, tem os laranjas do PSL. Bolsonaro saiu do PSL, mas até outro dia as notícias chegavam no eleitor, chegavam na sociedade como dizendo, olha, Bolsonaro é do PSL, 17, as pessoas sabiam porque votaram lá no número 17, e tem laranja, financiou a campanha de forma fraudulenta. Investigações, inúmeras investigações. Queiroz, Flávio Bolsonaro, que é o filho dele, a população olha muito, a opinião pública olha muito, dá muita importância a notícias que digam respeito à família dos políticos. Isso pega muito forte em termos de espalhar e fixar na mente da opinião pública dos eleitores. Então, quando o Sérgio Moro faz essa declaração política e anti-institucional, colocando a culpa no Supremo, ele ignora essas duas coisas que eu mencionei. O passar do tempo num governo, o tempo passou e isso vai desgastando naturalmente, o governo vai recebendo o ônus dos escândalos que acontecem, escândalos reais, não a decisão do Supremo sobre procedimentos judiciários, e também os escândalos que tem nome próprio, né? Que tem nome próprio, todos aí, Queiroz, Marielle, todos aí, e essa coisa do Flávio Bolsonaro, que é uma investigação que vai e volta da mídia, né? E aí tem a decisão recente também do Supremo, que vai permitir com que a investigação da rachadinha em torno de Flávio Bolsonaro, Queiroz, volte a ser investigada, volte enfim, a caminhar, né? Então, tudo isso Sérgio Moro ignorou. A entrevista dele continua sendo, se você é uma pessoa preocupada com o fortalecimento das instituições do Brasil e não apenas com a guerra política diária, de curtíssimo prazo, a declaração dele é uma declaração que é um tremendo, um baita desserviço ao fortalecimento institucional. Veremos, eu imagino, né, que no decorrer do dia, ou mais à frente, pode não ser no calor dos acontecimentos, o Supremo venha a se pronunciar, se não por seu presidente, por ministros do Supremo. É uma declaração grave, é uma declaração gravíssima a de Sérgio Moro. Gravíssima. Ele, de novo, né, tem lá, eu analisei aqui num vídeo aí de 2 dias atrás, o discurso do Alberto Fernandes na posse dele na Argentina, como presidente da Argentina. E tem uma frase muito interessante que ele menciona lá de um especialista em direito penal argentino. Quando a política entra num tribunal, entra por uma porta do tribunal, a justiça sai pelas janelas. Então, o que o Sérgio Moro continua fazendo é politizando os tribunais. E agora ele traz para a arena política, colocando uma responsabilidade negativa em cima
do STF, do Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, da instituição, não precisa nominar de nenhum ministro da instituição STF, ele coloca a responsabilidade por uma mudança na avaliação do governo, de um tópico específico do governo. É muito grave. E é o ministro da Justiça, e alguém muito conhecido no Brasil, e alguém muito aprovado. Então isso precisa ser olhado de uma maneira cuidadosa, carinhosa e precisa ter resposta. Eu imagino até que essa resposta poderia vir não apenas do Supremo, mas dos outros poderes constituídos, como a Câmara dos Deputados, por meio de seu presidente, o Senado Federal, por meio de seu presidente. Veremos o que vai acontecer. Mas é importante a disseminação desta visão da gravidade da declaração belicosa, beligerante de Sérgio Moro contra o STF, colocando no STF uma responsabilidade que ele definitivamente não tem.